Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje vamos falar sobre a sexualidade na adolescência. Exatamente, essa idade complicada, alguns chamam de aborrecência, eu não concordo, é uma idade maravilhosa que a gente tem que conhecer para poder entender os filhos, para poder crescer junto com os nossos filhos. E nada melhor do que conhecer a sexualidade dos adolescentes, porque isso é muito marcante, isso é palpitante. E é importante que você, pai, mãe, avô, avó, conheça essa fase. E você, adolescente que está nos assistindo também. Programa imperdível. Os abraços vão para a Érica dos Santos e seu esposo Alexandre, moradores lá do bairro Novos Estados. São pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Também para Maria Aparecida Viana e todos os moradores do Jardim Panorama. Um abraço especial para todos os fiéis da paróquia São João Bosco. É a minha paróquia, a gente tem participado ativamente e as pessoas lá têm um carinho muito grande por mim e é recíproco. Principalmente na pessoa do pároco, Padre Wagner, uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito muito grande, e de todas as pastorais que hoje tomam ali parte da paróquia com o trabalho social desenvolvido. A sexualidade é o desejo de contato, afeto e prazer, através do toque, do olhar e do beijo. Durante a transição da infância para a fase da adolescência, esses sentimentos começam a aflorar e o jovem não sabe ainda como administrá-los. A mudança se torna um momento difícil na vida e por isso é extremamente importante que os pais estejam presentes e atentos a tudo isso. A orientação e as informações repassadas de pai para filho nesta nova fase são fundamentais para que o jovem desenvolva de forma plena e saudável sua sexualidade. Gente, não é fácil, nós fomos adolescentes, sabemos como são essas reações, é uma explosão hormonal e é preciso ter conhecimentos. É preciso que a gente tenha pelo menos informações para que você, pai e mãe, possam transmitir aos seus filhos de uma forma plena. Por isso estamos hoje aqui com uma especialista nesse assunto. Ela que é psicóloga e responsável técnica pelo programa Saúde na Adolescência pela Secretaria Estadual de Saúde. Estamos aqui com a Carlota Philipsen. Bom dia, Carlota. Bom dia. Eu começo lhe perguntando, o que vem a ser sexualidade? Bom, sexualidade, diferente do que se acredita, não é o ato sexual propriamente dito, né? Mas são todas é a forma como o nosso corpo se relaciona com o mundo em busca de prazer, né? É a pele, o toque, não necessariamente o ato sexual. E qual que é a importância, então, da sexualidade, essa fase importante que todos nós, seres humanos, os animais têm também, né, a sua sexualidade. Qual que é a importância na adolescência? Bom, é na adolescência que isso vai começar a acontecer, né? O adolescente na adolescência é quando ele começa a sentir essa necessidade, né, de um contato diferente do que ele tinha antes, né? Antes um pouco da adolescência, os meninos, eles querem os meninos, brincar com os meninos, acham as meninas chatas, bobas e feias, e as meninas também. Na adolescência, não. Na adolescência, ele vai começar a despertar para isso. E não só em relação à sexualidade, mas em relação à aceitação como menino, né, do papel masculino dele, a aceitação pelo sexo oposto. Né? Então é aí nessa fase que vai começar a acontecer tudo isso. E ela é muito importante, porque é nessa fase que a gente vai definir como a gente vai ser, né? Como que vai ser essa coisa da sexualidade, como vai ser a relação com o sexo oposto durante toda a nossa vida. E eu pergunto para você, a partir de que idade a sexualidade passa a surgir realmente no ser humano? Bom,
a gente tem uma idade mais ou menos que a gente considera, né? O começo da adolescência e tal. Mas a adolescência, a puberdade, né? Que é um fator da adolescência. A puberdade é a parte física, né? É quando começa isso que o senhor falou, né? A questão dos pelos, o seio das meninas começa a crescer, os meninos começam a engraçar. A menina amadurece antes, na idade. Sim, sim. A gente vê que até a questão da menstruação. Hoje em dia as meninas estão menstruando na faixa etária dos 9, 10 anos. Né? Então, assim, elas começam mais cedo, isso, né? Então, todas essas mudanças que vão começar a acontecer. E são essas mudanças que são as responsáveis pelo começo dessa sexualidade. Na verdade, ocorrem essas mudanças biológicas, né, no corpo dos adolescentes, e a sexualidade já é aquela parte da cabeça, né? Do que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o meu corpo, né? Que parece que sente tanto prazer, né? Como eu vou lidar com isso? Quer dizer, as meninas, volta de 10, 11 anos, elas estão praticamente que preparadas, prontas. Elas amadurecem mais cedo. Isso todo mundo em casa observa. Pega uma menina de 11 e um menino de 11, o menino de 11 é um crianção. E a menina de 11 já está mais madura, ela já tem o pudor, né? Ela não troca de roupa na frente das pessoas, ela quer usar o sutiã, ela quer ter já uma vida já toda controladinha, né? O menino é mais largadão, ele é crianção. Aí por volta dos 13 anos, 14 anos, ele amadurece. Quer dizer, então, essa relação, como é que os pais trabalham dentro de casa? Bom, a sexualidade é uma coisa que, como todas as outras relacionadas à adolescência, que tem que ter um espaço de diálogo dentro da família. Né? E assim, é muito importante também a forma como os pais lidam com a própria sexualidade deles. Né? E é engraçado, porque o sexo está presente em tudo hoje em dia. Tem na televisão, tem em todos os lugares. Mas qual que é o problema? Porque na verdade não é só isso, né? O sexo não é essa coisa física, né? Tem toda uma coisa psicológica, tem toda uma coisa da cabeça, todo um jogo, né, por trás e tal. Então, assim, é importante que os pais não sintam vergonha, né? Não fiquem com muito dedos, assim, com muito medo de conversar com seus filhos. É importante... Tem que ter essa abertura com os filhos. Uhum. É muito importante esse diálogo, essa amizade, né? Eu acho que a gente começa a ser amigo de verdade do filho, né? E existe diferença entre essa relação pais e filhos, entre o menino filho e a menina filha, ou é igual? E essa questão existe, assim, se o senhor olhar na sociedade, existe, mas isso é uma coisa que a gente criou, é uma coisa da cultura. Né? E hoje eu acho que vejo que está um pouco caindo por terra essa questão da diferença. Né? Realmente, a sexualidade do menino é tratada de forma diferente do que a sexualidade da menina. Existe ainda um machismo na sociedade. Não, e eu digo mais, assim, a sexualidade da menina, ela é muito mais cuidada do que a do menino. O menino, coitado, é muito largado às vezes, sabe? O menino, ele não pode conversar com os amigos, que aí vão achar que ele não sei o quê. Com os pais, ele tem um pouco de vergonha, porque homem não se abre, né? Homem não tem sentimento e tal. Então, os meninos, muitas vezes, eles ficam meio órfãos nessa época. E assim, aprendem na rua com os amigos. Exatamente. Que não é também... aprendam certo, sim, né? Até porque os amigos também não sabem o que estão fazendo, né? Ninguém sabe Aí o que vai para a internet, busca as informações e muitas vezes erradas. Deixar bem claro, é melhor você orientar do que a vida lá fora levar informações erradas e colocar em risco através da saúde física e também mental. Carlota, o indivíduo homossexual, ele já apresenta indícios da homossexualidade na infância? Essa resposta você vai nos dar logo após os nossos comerciais. Não saia daí não, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho até porque o tema é muito importante. É uma explosão hoje o programa. Estamos falando da sexualidade na adolescência. É uma idade difícil, um tema para lá de difícil, mas tratado com muita delicadeza e sapiência por uma autoridade nesse assunto. Ela que é psicóloga e responsável técnica pelo programa de saúde na adolescência aqui no Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Estadual de Saúde. E aproveito esse momento para mandar um abraço para minha grande amiga, doutora Beatriz Dobache, que é a responsável pela Secretaria de Estado de Saúde, todos os funcionários, doutor Eugênio, Lastória, meus amigos, pessoas
do qual eu tive o prazer de trabalhar ao longo de muitos anos, tanto no Estado como na Prefeitura. Estamos aqui com a psicóloga Carlota Philipsen. Carlota, eu lhe perguntei se a homossexualidade já vem desenvolvendo na criança, se já aparecem indícios desde a infância. Bom, é uma questão muito delicada, né, essa coisa da homossexualidade. Mas assim, a priori, na infância, existe essa coisa dupla, né, que é a bissexualidade. Até porque a criança está se descobrindo, ela não entende ainda que assim, a questão do sexo oposto, esse tipo de coisa. Ela funciona mais pelo princípio do prazer mesmo. Não é uma coisa sexual no sentido do ato e tal, mas é uma coisa da sexualidade, do corpo, do conhecimento do corpo, do toque e tal. Então assim, isso é meio normal na infância. Mas assim, a questão da homossexualidade, que já é outra coisa. Sim, existem alguns indivíduos que já desde a infância você já percebe, eles mesmos relatam, que eles já tinham essa tendência, né? Mas alguns não. Tem pessoas que se descobrem depois de velho, né? Assim, não é uma regra essa questão da homossexualidade. E em relação às mudanças que ocorrem no corpo desse jovem, desse adolescente, ao iniciar a sexualidade, quais seriam as principais mudanças? Bom, na verdade, essas mudanças acontecem com a puberdade, né? Não está relacionado à sexualidade em si. E assim, o que acontece? O tradicional que todo mundo sabe, né? Que é o crescimento de pelos, os meninos engrossam a voz, a questão do odor, né? Eles começam também. As meninas começam a desenvolver os seios, o quadril aumenta um pouco, né? Os pelos pubianos. E é muito interessante que esse momento para esse adolescente, essa parte dessas mudanças físicas todas, que no final são o que mais pega na hora da sexualidade mesmo. Porque assim, o adolescente, ele passa por essas mudanças de uma forma tão rápida de maturação sexual, que ele fica meio perdido dentro do próprio corpo dele. Os meninos, eles têm uma tendência nessa época a ter as extremidades crescerem mais rápido, os braços, as pernas. Então eles ficam meio desengonçados, né? Isso causa muita aflição neles, inclusive por conta da sexualidade. Eles estão começando a se interessar pelo sexo oposto, mas eles estão todos estranhos, né? Eles estão todos, né, os braços compridos, espinhas na cara, a barba nascendo, né? E para as meninas já é um pouquinho menos traumático, mas elas também têm dúvidas. O seio não cresce sempre igual, então tem meninas que já têm seio, outras não. Isso pode gerar também elas comparam uma com a outra, exatamente, exatamente. Essa coisa do padrão de beleza também, né? Que está muito forte. O adolescente, ele tem muito essa necessidade de aceitação, né? De se sentir aceito, ele sofre muito quando ele acha que ele é menos ou que ele tem um valor menor do que os outros. E o psicológico, Carlota, a personalidade, ela também apresenta mudanças nessa fase? Sim, apresenta sim. O adolescente, ele, né, durante essa idade, durante toda a infância, fizeram ele engolir tipo a escola, a família, né, a religião. Então, assim, a adolescência é o período onde o adolescente vai começar a questionar todos os valores que foram passados para ele. Independente se ele vai continuar seguindo os valores ou não. Mas ele está numa fase de questionamento. Então, assim, é comum que o adolescente de manhã ele seja religioso e à noite já não. Sabe? Assim, certas incongruências. Ele quer uma coisa agora, mas depois ele já não quer. Né? Então, tudo isso é uma mudança psicológica. A questão da irritabilidade que muito adolescente pode apresentar. Uma instabilidade de humor, exatamente, né? E de conceitos. De conceito, de condutas, de condutas, né? De valores. Até essa questão o adolescente ele vai começar a questionar os pais, né? Não que ele não concorde, não que ele vá se rebelar. Exatamente, até para ele saber necessidade. Exatamente, até para ele construir, para ele assim, pô, meu pai e minha mãe eles acham isso, 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 mas será? Será que é? Né? Então, assim, nesse será que nesse será, a família tem que estar, não pode sufocar, porque ele tem que se descobrir sozinho, mas a família tem que estar ali junto, tem que estar acompanhando, tem que estar reforçando os valores, né? Reforçando os comportamentos bons desse adolescente. E em relação a 10 anos atrás, vamos pegar uma década. A década passada, era diferente a chegada da sexualidade? Olha, Você acha que, eu digo assim,
com a informática, a internet, os conceitos que eles estão tendo abruptamente, muita informação, você não acha que isso está atrapalhando um pouco deles descobrirem com a própria natureza humana, natureza orgânica? Porque é o paradoxo de hoje em dia, né? Há tanta informação que o adolescente tem, o sexo tá aí, cara, nunca ninguém viu tanto corpo nu como hoje em dia, né? Para vender calça jeans, tem o outdoor, o homem e a mulher seminus, que eu fiz a lei contra, quer dizer, é complicado realmente, né? Sim. Mas assim, o paradoxal que eu estava falando, eles sabem da questão do preservativo, por exemplo, né? Que é uma coisa assim, a sexualidade ela só começou a ser falada quando ela começou a dar problema, porque teoricamente é uma coisa que a gente faz desde que o mundo é mundo, né? Verdade. Então assim, o que colocou a sexualidade tão assim nos holofotes é esses problemas que estão derivando dela. Porque assim, o adolescente hoje em dia sabe de camisinha e tal, só que ainda se engravida muito. O adolescente é a idade onde mais tem DST. Mas por quê? O que acontece? Eles sabem disso tudo, mas a sexualidade ela acontece dentro de 4 paredes. Tá ele e a menininha lá, e assim, poxa, eu tenho que usar camisinha, mas como é que eu faço isso lá na hora? E se essa menina achar que eu... E se eu broxar? E se eu parar agora? E se parar o clima? Sabe? E a menina também, mas e se eu pedir pra ele agora? Né? Será que não vai achar que eu tenho uma doença? Será que ele vai ter que acender a luz, aí ele vai me ver nua? Aí, né? Então, assim, a informação, não adianta nada a informação se você não der para esse adolescente... Sem o preparo, né? Exatamente. A orientação. Como ele vai usar tudo isso, né? Então, isso tem atrapalhado um pouco. Sim, sim. Como vocês veem, a adolescência é um caldeirão de informações e de explosões hormonais, sociais, familiares. Então eu vou te convidar, Carlota, até para a gente gravar um programa sobre o alcoolismo na adolescência. Porque isso está latente. Hoje ninguém suporta mais. Você vê tantos crimes acontecendo com a bebida alcoólica nos adolescentes. Você vê tantas barbaridades acontecendo. Se você aceitar esse nosso convite, nós vamos gravar um programa só de alcoolismo na adolescência. Claro. Tudo bem? Tudo bem. Então está aceito esse desafio, esse convite. E no programa de hoje eu quero te agradecer pelas excelentes informações, a parte orientativa foi muito bem explicado aqui por ti, para que a gente possa passar isso para os nossos telespectadores. Obrigado. Obrigada a vocês. E você que ainda tem dúvidas sobre este assunto tão importante, a sexualidade na adolescência, ou outros relacionados na área da saúde, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde.